O novo governo sírio está finalmente expulsando os russos do seu país. A Síria rompeu o acordo com a Rússia sobre a administração do porto de Tartus e vai cooperar com os Emirados Árabes Unidos. Ademais, acordos para fim da reconstrução da Síria já estão sendo fechados na Arábia Saudita. Além disso, agora a Síria quer emitir suas cédulas na Alemanha, está tentando negociar com eles, porque antes isso era feito pelos russos. O novo regime sírio está, de fato, tentando cortar todos os laços que os conectam com os russos, de todas as formas possíveis. Sou Alexei Pitti, hoje é 16 de maio, discutiremos tudo em detalhes nesta edição. Antes de começarmos, peço que se inscrevam no canal, deixem um like e escrevam um comentário, para que os algoritmos do YouTube promovam este episódio e o máximo possível de espectadores possam vê-lo. Além disso, inscreva-se no canal do Telegram, o link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Então, amigos, vamos falar sobre tudo em ordem. As novas autoridades sírias estão buscando reduzir a influência russa e estabelecer diálogo com diversos países, não somente os de língua árabe. O governo de transição da Síria deu um passo para reduzir a influência russa, rompendo o contrato com a empresa russa que administrava o porto de Tartus. O acordo, assinado em 2019 durante o governo de Bashar al-Assad, concedeu à empresa russa Troytransgaz o controle do porto por 49 anos. Em troca, essa empresa, pelo menos prometeu investir 500 milhões de dólares nesse porto, ficando com 65% do lucro desse porto. Enquanto isso, o governo sírio receberia os 35% restantes. Mas agora, esse acordo foi cancelado, ou seja, as novas autoridades da Síria decidiram romper esse acordo com os russos. Como informou a televisão síria na sexta-feira, 16 de maio, o país deu um passo significativo na restauração de sua economia e infraestrutura de transporte. Especificamente, 2 grandes acordos de investimento foram fechados rapidamente com empresas internacionais. Em particular, em 16 de maio, a Direção-Geral de Portos Terrestres e Marítimos da Síria anunciou a assinatura de um memorando de entendimento com uma empresa sediada nos Emirados Árabes Unidos, no valor de 800 milhões de dólares. Os russos prometeram investir 500 milhões no porto, mas ficariam com 65% do lucro e o administrariam por 49 anos. Esse documento com os Emirados prevê a criação de um terminal multifuncional no porto de Tartus, bem como o desenvolvimento de zonas industriais e econômicas livres, portos secos e estações de carga de trânsito em áreas estratégicas da Síria. Ou seja, não é apenas um porto. Esse passo faz parte da estratégia do novo governo sírio para modernizar o setor de transporte e atrair investimentos estrangeiros diretos para estimular a economia nacional. Além disso, vale lembrar que anteriormente, em 1º de maio, a Síria assinou um novo acordo de concessão de 30 anos com a empresa francesa de navegação CMA-CGM para a gestão e expansão do porto de Latáquia. Este é, de fato, outro principal nó marítimo da Síria. De acordo com os termos do acordo, a empresa francesa investirá 230 milhões de euros, dos quais 30 milhões serão aplicados no primeiro ano e o restante ao longo dos 4 anos seguintes. E agora, segundo relatos, está planejada a construção de um novo cais com 1,5 km de comprimento e 17 metros de profundidade. Isso permitirá atender grandes navios e aumentar o volume do transporte de contêineres. Quanto à Latáquia, os russos também tinham sua presença lá e estão sendo expulsos de lá também. Naturalmente, os franceses não investirão onde os russos estão. Este acordo com os franceses reflete a mudança na política externa da Síria após a queda do regime de Bashar al-Assad em dezembro de 2024. E o novo governo busca reduzir a dependência da Rússia, o que é confirmado pela rescisão do contrato com a empresa russa Troytransgaz. Além disso, aqui surge um momento interessante. A Síria planeja imprimir sua nova moeda nos Emirados Árabes Unidos e na Alemanha, encerrando a cooperação com os russos também nessa área. Essa decisão foi possível após o enfraquecimento das sanções da União Europeia em fevereiro de 2025 e a nova moeda terá um design diferente. Claro, não vai conter a imagem de Bashar al-Assad. Os sírios recusam a proposta dos russos de imprimir seu dinheiro, preferindo fazê-lo nos Emirados e na Alemanha.
Assim, o novo governo sírio está trabalhando ativamente na recuperação da economia e na integração do país ao sistema comercial mundial, atraindo investimentos estrangeiros e modernizando a infraestrutura-chave. Vale lembrar que a União Europeia retirou várias sanções econômicas da Síria após a queda do regime de Bashar Assad no final do ano passado. E como declarou a chefe do Departamento de Relações Exteriores da União Europeia, Kaja Kallas, citação: continuaremos a suspensão das sanções contra a Síria. Isso diz respeito aos setores de transporte, energia e bancário. O enfraquecimento das sanções visa apoiar uma transição política inclusiva na Síria e sua rápida recuperação econômica, reconstrução e estabilização. E é importante acrescentar que sobre o levantamento das sanções também falou o presidente americano Donald Trump durante sua estadia no Oriente Médio, onde ele se encontrou com o novo líder da Síria, al-Shara. Isso aconteceu em Riad, é claro, com o máximo apoio da Arábia Saudita. E aqui há um ponto muito importante ao qual também devemos prestar atenção, porque isso abre caminho para o investimento dos países do Golfo Pérsico na Síria. Durante décadas, os Estados Árabes do Golfo Pérsico ficaram à margem da Síria, pois seu principal rival, o Irã, expandia sua influência nesse país por meio de uma aliança com o regime de Bashar al-Assad. A guerra civil na Síria agravou seriamente as relações entre Damasco e a maioria dos Estados Árabes, e sob Bashar al-Assad, a Síria foi até mesmo excluída da Liga dos Estados Árabes. E nos últimos anos, os países do Golfo Pérsico até tentaram restabelecer relações com o regime de Bashar al-Assad para, afinal, lucrar com esse país. Bem, e quando um novo governo apareceu em Damasco, a Arábia Saudita e o Catar, em primeiro lugar, simplesmente redobraram os esforços para reintegrar o novo regime à comunidade internacional. E aqui é interessante que o ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, Faisal bin Farhan, declarou na quarta-feira que Riad estará na linha de frente do renascimento econômico da Síria. Seus esforços podem torná-lo um jogador importante no país e expandir sua influência lá pela primeira vez. Os sauditas também disseram que estão prontos para investir enormes quantias de dinheiro no país. Trump declarou que está retirando as sanções da Síria, e isso é um ponto importante. Porque todos os três países, Arábia Saudita, Emirados e Catar, já queriam investir dinheiro nesse país há muito tempo. Com o país destruído, ele precisa ser reconstruído. Todos querem investir lá agora e estão tentando entrar no país. Mas os países do Golfo Pérsico não queriam fazer isso, temendo que, afinal, os americanos em 2019 aprovaram a Lei César, que de fato isolou completamente a Síria. Era impossível investir lá sem enfrentar a reação dos Estados Unidos da América. Donald Trump diz: estou retirando essas restrições, invistam. E agora vão investir dinheiro na Síria, mas qual é o sentido e o interesse deles em continuar se relacionando com os russos? Por isso, os russos estão sendo lentamente, pouco a pouco, expulsos de lá. E repare, isso não virou uma grande notícia em toda a mídia mundial. Eles simplesmente estão silenciosamente tirando os russos e fechando novos contratos já com europeus e, o que é muito importante, com países do Golfo Pérsico. Isto é uma reorientação completa desse país no contexto do Oriente Médio. E além disso, lembro que já saiu no meu canal do YouTube um episódio separado sobre o fato de que Síria e Israel já estão realizando essas negociações diretas e secretas para normalizar as relações. Com certeza, acesse o canal do YouTube e assista ao episódio anterior. Aqui eu coloco reticências. Deixe sua opinião e conclusões nos comentários, inscreva-se no canal, ative o sininho para notificações de novos episódios e deixe seu like.